Podemos dar início. Então, oficialmente, boa noite, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live GGL Advogados. O objetivo dessa live, como temos destacado em todos os eventos anteriores, é trazer informação de qualidade com uma linguagem mais simplificada e mais esclarecedora ao nosso público que acompanha a nossa página, aos nossos clientes e aos nossos amigos. Portanto, esse é o objetivo. De alguma maneira, o escritório pretende auxiliar a comunidade, auxiliar as pessoas que buscam informação jurídica, mas que não encontram um esclarecimento da forma como precisam, da forma como merecem. Portanto, esse é o objetivo. Que eu tenho para esclarecer nesse primeiro momento. Bom, hoje o Cleiton Germano, nosso sócio, será o profissional que trará esclarecimento sobre o tema das escolares. Vamos tratar sobre aspectos dos contratos educacionais, nesse momento da pandemia, como eles estão sendo, tratados no dia a dia entre escolas, entre faculdades e alunos, sejam crianças, adolescentes ou adultos do ensino superior, e a ideia é trazer alguma luz para as pessoas que têm alguma relação contratual com instituições de ensino. Então, vamos aos trabalhos, Cleiton. A primeira pergunta que eu tenho a fazer, e aí, já dentro das suas considerações finais... Iniciais, né? Ou melhor, iniciais, pessoal. Exatamente. Nesse contexto da pandemia, o que você destaca sobre as relações contratuais envolvendo instituições de ensino e estudantes? Como você trata a questão das revisões, das possibilidades de negociação? O que você traz de uma palavra, de uma saída para o público que nos assiste? Bom, boa noite, pessoal. Esse momento de pandemia, ele traz muita instabilidade, muita insegurança e muita incerteza, tudo né? De muita incerteza sobre os cenários que nós vamos enfrentar aí para frente. Muita gente que é do comércio perdeu rendimentos, porque os comércios estão fechados, estamos aí em estado de quarentena, algumas pessoas perderam empregos, algumas empresas reduziram salários, reduziram jornada de trabalho, enfim, o que eu quero dizer com isso? Houve uma modificação no nosso estilo de vida. Quem assinou um contrato de prestação de serviços educacionais em janeiro, para matricular o seu filho numa escolinha, na universidade, tinha uma situação, tá? Hoje, 21 de maio, a situação é totalmente diferente. Nós sequer sabemos o que será de nós amanhã, porque nós não sabemos quanto tempo pode durar mais essa quarentena e todos os efeitos econômicos disso. O que eu quero dizer com isso? Que a estabilidade do contrato que existia entre as duas partes, era uma em janeiro, e agora isso não existe mais. O contrato permanece válido, sim, as cláusulas, sim, mas as partes devem estar abertas à negociação. Num primeiro momento, parece muito estranho o que eu vou dizer, mas eu peço que tentem entender aí o sentido das palavras. É um momento em que todos nós precisamos exercer a nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade de conversa. Por quê? A escola também não tem culpa de que, de repente, ela teve que cessar todas as atividades dela. Os pais não têm culpa da perda de renda. As crianças também não conseguem, também não têm culpa de não conseguir absorver o conteúdo em casa, que é uma dinâmica totalmente diferente, isso é mais para o campo da pedagogia, mas nas minhas pesquisas eu percebi que existem muitas dessas discussões. Então, no primeiro cenário, aos pais, aos alunos matriculados, aí os que já pagam sua própria mensalidade por universidade, e aos mantenedores de escola,
empresários escolares, um momento é de calma, de conversa, de tentativa de rever essa situação, de se enquadrar numa nova dinâmica, porque nós vivemos tempos diferentes. O primeiro ponto que eu trago aqui para o debate, que é uma das coisas que eu venho discutindo sempre, nós temos duas situações: a revisão do contrato e a renegociação do contrato. São coisas completamente diferentes, tá? A revisão do contrato parte de um princípio de que você vai chamar a parte contrária e vai dizer o seguinte: olha, este contrato aqui, como está, não me interessa mais. Eu quero revê-lo, eu quero rediscutir, eu quero revisar algumas cláusulas. Eu acho que não é o que as pessoas querem para esse momento. O que as pessoas querem para esse momento é acertar esta situação atual. E isso nós damos o nome de renegociação. Você já tinha uma negociação feita, assinada, e você vai renegociar apenas algumas cláusulas do contrato. Geralmente cláusulas de pagamento, prazo, condição de quem é o responsável financeiro. É disso que nós estamos falando. Avançando um pouco mais nessa questão dos contratos, eu recebi já algumas perguntas antes do nosso evento aqui, que falavam: olha, mas eu assinei o contrato, eu não posso mais pagar nada. Como que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa é entrar em contato com a instituição e tentar uma negociação. O segundo ponto, que infelizmente o que eu tenho que dizer para vocês é que não existe uma lei para esse período da pandemia que trate desse assunto, tá? Assim como não existe para o aluguel, não existe para contrato de dívida bancária, não existe, tá? Não foi nenhuma lei aprovada no Congresso, foi uma que falava ainda de aluguel no Senado, voltou para a Câmara, está parada. Então, é importante que as pessoas tenham ideia de que não existe lei que fale sobre isso, que obrigue ninguém a negociar. Mas o intuito da nossa live, até o nome dela, diz como negociar, é trazer elementos que os pais, que aqueles responsáveis pela matrícula não sabem, para que eles tentem negociar. Cleiton, Então, pois não. Sem querer te cortar, mas só para acrescentar, exatamente isso. Pessoas com contratos que não conseguem pagar nada, há pessoas com contratos que conseguem pagar alguma coisa, mas não acham justo, por conta justamente da mudança de cenário. Olha, eu tinha um contrato de educação que era presencial, e da noite para o dia virou online, e aí eu não tenho todos os benefícios que eu tinha no ensino presencial. E agora como é que fica? Então, são cenários distintos. Há o cenário do estudante de universidade, ao cenário do estudante de secundarista, a criança que tem menos de 5 anos. Como é que fica o ensino de uma criança de até 5 anos que não tem, que não tem condição de ir para a escola e também não tem condição de ter aula online por conta da própria questão da formação da própria criança? Então, há uma grande quantidade de discussões, de dúvidas. Muitos têm chegado, e você tem presenciado isso ao nosso escritório, querendo saber que medidas adotar, quais saídas encontrar, porque as pessoas andam angustiadas. Quer dizer, não tem renda, os auxílios que estão recebendo não é suficiente para pagar as escolas, até porque muitas famílias têm muitos filhos e arcam com mensalidade, com custos educacionais de todas elas. Existe, claro, tem as famílias que têm os seus filhos nas escolas públicas, que é um outro drama, não pagam mensalidade, mas tem o drama de não ter o ensino ou ter o ensino precarizado por conta dessa emergência do ensino EAD, que infelizmente ainda não tem a qualidade necessária. Mas, então, assim, há uma série de urgências. Uma que nós trouxemos, então, acho que o propósito dessa live, além de tratar de diversas nuances desse problema, é focar na questão da mensalidade escolar, que é um assunto de natureza econômica,
e que as pessoas trazem essas angústias, que infelizmente não existe, né, o pozinho mágico, não existe uma fórmula mágica para falar, faça isso ou faça aquilo, que é 100% de certeza. E aí você traz muito bem que o objetivo está na negociação e na busca de saídas, não necessariamente forçadas, mas negociadas, mas dialogadas. Então, é isso que eu queria colocar, acrescentar na sua. Não, sem dúvida, porque eu acho que a questão econômica é o que vem na frente nesse momento. Então, o que acontece, pessoal? Nesse cenário que ninguém sabe o que fazer, o PROCON aqui do estado de São Paulo, ele soltou uma nota técnica no último dia 7 de maio, em que ele diz resumidamente o seguinte, tá? Eu fiz um resumo aqui, tá anotado nas minhas notas aqui no computador. Ele diz o seguinte, que a partir de abril deve ser suspensa qualquer tipo de cobrança de mensalidade escolar em relação a itens complementares. Alimentação, atividades extracurriculares, passeios, academia, serviço de transporte oferecido pela instituição de ensino e tudo mais. Todas as escolas devem disponibilizar um canal de atendimento ao consumidor para tratar dessas questões financeiras. Tá? A instituição, a escola que desejar implementar o ensino à distância, ela tem que fornecer os meios para o aluno, né? Ter o link, ter o site e tudo mais. E esse aluno, ele pode recusar se ele não tiver condições de ter essa estrutura. A pessoa não tem dinheiro para comprar um computador, como que ela vai comprar um computador para assistir aula online, né? As escolas e os pais devem chegar a um acordo sobre o percentual de desconto, mas deve ser oferecido um percentual de desconto que deve ser proposto pela instituição de ensino de acordo com a situação dela, né? E aí, a última linha da nota técnica do PROCON diz o seguinte, as escolas do estado de São Paulo que não atenderem às diretrizes terão que apresentar sua planilha de custos e responderão a processo administrativo e podem ser multadas. Vamos lá. Agora vamos traduzir tudo isso para vocês. O primeiro ponto é que é o seguinte, como que é formado o valor da mensalidade que você paga todo mês, tá? No início do ano, as escolas, as instituições de ensino, elas têm por obrigação que fazer uma planilha de despesas. Essa planilha de despesas contém lá uma série de despesas que ela tem que pagar, alimentação, limpeza, terceirizados e tudo mais, e isso com isso se chega a um valor base, que é aquele valor que ela entende ser o devido para que ela possa instituir ali a política de preço, a política de mensalidade. Então, já no início do ano, ela fornece isso para o PROCON ou para uma secretaria de ensino, que seja. A partir daquilo, é estipulado o valor da mensalidade, passa para os pais e paga e tudo mais. Nesse momento, o que o PROCON diz? Instituições, todas as despesas extraordinárias que você cobra, você não pode mais cobrar. Eu não posso mais cobrar passeio na mensalidade, às vezes é diluído, né? Quem tem filho em escola sabe disso. Passeios, eles cobram lá R$1.000, dilui em 10 parcelas de R$120, de R$100 durante o ano. O que você vai fazer? Esse valor, a escola já não pode cobrar. Transporte, escolas que fornecem o transporte, o tio da perua, né? Se o tio da perua é fornecido pela escola, a escola já não vai poder cobrar isso e vai ter que tirar isso do valor da mensalidade, proporcional da mensalidade. Se você paga o tio da perua, aí é uma relação entre você e uma pessoa que não é da escola, você tem que rediscutir isso também. Outras coisas também que são agregadas. Eu sei que tem escolas que tem natação, que tem academia, que tem fazendinhas, escolas montessorianas seguem uma linha pedagógica nesse sentido. Então, isso daí tem que ser abatido. O que eu quero dizer com isso? Todas as despesas que envolvam uma relação presencial, a meu ver, e pelo que diz a nota técnica do PROCON, não podem ser cobradas.
Agora a gente vai chegar em despesas que são mais sensíveis, são difíceis. Água, luz, telefone, aluguel da escola. Essas despesas elas vão entrar na planilha e esse é o momento da negociação com os pais, né? Eu entendo que despesas complementares à atividade escolar, elas não podem ser cobradas de forma alguma. E as outras despesas que são da rotina de uma escola, elas têm que ser rediscutidas. Por exemplo, quando eu tenho 500 alunos dentro da escola, escola, pago 5 mil de conta de água. Hoje, 100 alunos aqui, eu não tenho nenhum aluno na escola, a minha conta vai para R$ 1.000. Acho que, se eu fosse uma escola, acho correto que eu repasse a redução proporcional e ofereça isso como desconto para os pais, né, para os alunos. Ocorre que as escolas não têm feito isso. Muitas escolas estão fazendo pegadinhas com os pais, né? Eu já peguei 2 casos aqui em atendimento de escolas que estão exigindo dos pais prova da redução do salário, né? Olha, você tem que mostrar o seu holerite que você perdeu o salário. Até, se você parar para pensar como boa fé entre as duas partes, não teria problema nenhum, mas não é disso que se trata. Não é a capacidade econômica daquela parte em si. Entendo eu que um grande percentual do desconto é relativo à natureza da atividade da escola. Se a escola não consegue dispor uma atividade presencial, seja um milionário, seja a pessoa mais humilde possível, ela tem que receber um desconto. E aí é óbvio, caso a caso. Às vezes o desconto de 10% para um é muito e para outro não é nada. Aí você vai ter que sentar com a escola, vai ter que apontar, vai ter que mostrar e eventualmente vai ter que abrir suas finanças. Olha, eu ganhava 5 mil, agora eu estou ganhando 2 mil e eu não posso pagar uma mensalidade de, sei lá, R$ 1.000. A gente tem que rediscutir. Então, os caminhos para todo mundo que está nos assistindo, os pais, os próprios alunos que já pagam suas mensalidades escolares, vamos lá, se fosse uma listinha de documentos, o que você tem que providenciar? Primeiro, você tem que saber exatamente quanto você está pagando de mensalidade, esse é o primeiro ponto. Segundo, você tem que, analisando essa situação, dizer quanto você teve de redução na sua renda, né? Olha, eu era vendedor, ganhava 5 mil, agora eu ganho 2. Então, minha renda caiu 3 mil. E 3, você tem que pedir para essa instituição de ensino que ela apresente essa planilha de custos, que ela rediscuta isso. Por quê? Nós já temos casos em que a escola disse, não darei desconto nenhum. Nós já temos casos em que a universidade disse, eu estou dando a aula online, eu não vou dar desconto. Mas não é disso que se trata. Quando o valor da mensalidade é estipulado no início do ano, ela leva em consideração uma série de despesas para atividades presenciais. Eu estou sendo repetitivo nisso, porque nós estamos num momento que está todo mundo em casa. Então, tem pai de aluno que não pode comprar notebook para o filho assistir aula. Nem tinha computador em casa e agora vai ter que ter computador e internet banda larga. Quer dizer, a pessoa não tem dinheiro para mensalidade e vai aumentar o endividamento dela adquirindo equipamentos, contratando serviços. Então, isso é uma realidade. A melhor estratégia é a negociação. Essa negociação deve ser feita de uma maneira clara, direta e registrada. Tá? Telefonemas não vão resolver, tá? Porque você não tem registro, você precisa mandar e-mail, você precisa documentar, você precisa certificar, tá? Você precisa ter isso tudo devidamente registrado. Até porque, gente, o PROCON já soltou essa nota técnica e nada impede que, daqui a algum tempo, haja uma corrida até o PROCON para reclamar contra essas instituições de ensino que, a meu ver, estão aí aproveitando o momento para não discutir nada do contrato, né? Então, o sentido todo dessa live é trazer aí elementos para que você comece uma estrutura de negociação, porque tem gente que não consegue nem negociar,
Tem gente que fala assim, eu quero 50% de desconto. Calma. Com base em quê? A escola já te chamou para conversar ou não chamou? Perfeito. Você teve uma perda de salário ou não? Então, tem uma série de situações que tem que ser ponderadas. Cleiton, só uma pequena pausa para fazer um convite aos nossos internautas. O pessoal que está chegando, boa noite, obrigado pela presença. Quem tiver dúvida, pessoal que tem contrato ativo com escolas, com faculdades, que tem dúvida, deixa a sua pergunta aí nos comentários, que logo mais o Dr. Cleiton fará as devidas considerações a respeito, tá? Fiquem tranquilos que todas as perguntas serão respondidas. Então, sejam bem-vindos mais uma vez e fiquem à vontade. Então, Cleiton, dê continuidade. Ok. Bom, avançando um pouco mais, acho que já falei aí dos elementos que são necessários, né? Entendo eu que as instituições de ensino devem propiciar aí algum desconto para esses pais, para quem está recebendo o ensino online em casa. Por quê? Porque para quem é pai, bom, para todos nós já estudamos. Então a gente sabe que uma parte considerável dos nossos estudos são de atividades físicas. E aqui eu não estou falando de educação física, não, é atividade física mesmo, né? O que eu quero dizer? O transporte, você gasta com ônibus, com metrô, com o tio da perua, com seu próprio carro e combustível, estacionamento. Você gasta com alimentação na universidade ou na escola. Você gasta com atividades extracurriculares, um trabalho fora de sala de aula, um trabalho em grupo que você vai se reunir com outras pessoas, uma atividade no parquinho para quem tem educação infantil, esse tipo de coisa. Então, a meu ver, essas instituições de ensino, elas devem fornecer, sim, um percentual de desconto. Eu já me inteirei também de que muitos pais estão achando o percentual baixo, né? Olha, eles só me deram 10%, eu precisaria receber X%. Vamos lá. O percentual, a princípio, pode ser ofertado pela instituição de ensino, ela pode dizer, olha, eu vou dar 20% de desconto, mas em meu entendimento, é um caso que a escola, que a instituição de ensino deve analisar caso a caso, porque as pessoas são diferentes, as situações familiares são diferentes, e não pode a escola passar uma régua e dizer, darei só 15% de desconto. O pai do João não teve nenhuma perda financeira, ele pode pagar a mensalidade integral. Ele vai receber 15% de desconto. O pai da Mariazinha, ele perdeu o emprego, a mãe dele perdeu o emprego e eles estão com aluguel atrasados. E eles vão receber os mesmos 15%. Entendem a desproporção, o desequilíbrio contratual para uma pessoa e para outra? Então, nesse sentido, as instituições de ensino, elas precisam estar abertas à negociação para casos individualizados. Vai analisar o caso do João, da Maria, do Pedro, do José, porque essa condição de oferecer um padrão, um percentual de desconto único para todos os alunos, a meu ver, é abusivo, porque não leva em consideração a situação pessoal daquele aluno naquele momento. Existe um claro desequilíbrio do contrato aí, em que uma parte tem muito a pagar e outra, não que tenha pouco a receber, mas tenha a receber muito mais do que aquilo que ela pode fazer para equilibrar o contrato, né? Para que fique bom para as duas partes. Pois não. Uma dúvida que tem surgido de muita gente a respeito. Bom, dentro desse raciocínio aí seu, muita gente já pagou a mensalidade. A pandemia iniciou em março, a pessoa pagou a mensalidade, pagou março, pagou abril, já pagou maio, integralmente. Mas, e aí tem duas situações. Bom, a instituição de ensino ofereceu a qualidade de ensino equivalente ao que oferecia antes. E a segunda questão não, ela não mudou a qualidade do ensino, muito embora tenha migrado para o online, ela não mudou a qualidade. Então, o ensino passou a ser precário e deficiente. Como dá para analisar essas duas situações aí? Em que situação o aluno ele tem direito de questionar? Dá para questionar no futuro esses pagamentos integrais, nesse momento em que houve desproporcionalidade entre o pagamento integral e o ensino se tornou deficiente? Bom, sem dúvida.
Sem dúvida, esse aluno, essa pessoa, esse consumidor de serviços educacionais, por assim dizer, ele tem total possibilidade de discutir isso em juízo, né? Porque aí é óbvio que isso vai desaguar no judiciário, né? Porque, vamos lá, você tinha um ensino de qualidade A, e com a pandemia, o seu ensino foi para qualidade E, né? Bom, só por aí você vê que teve uma queda de padrão. E a escola, mesmo assim, a instituição de ensino, mesmo assim, não quer dar nenhum desconto, não quer realizar nenhum tipo de negociação, eu acho extremamente abusivo para o momento que nós vivemos. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que aqueles que já pagaram devem fazer prova da situação. Olha, em abril eu já chamei para conversar, em março eu já chamei para conversar, a universidade não se abriu à negociação, só veio conversar comigo, no início de maio, mesmo assim com um percentual que eu entendo insuficiente, minha renda caiu 60%, eles querem dar 5% de desconto, se cerquem de documentação, se cerquem de provas, porque muito provavelmente vocês vão ter que levar isso para a justiça caso vocês queiram alguma reparação, né? Caso esse consumidor queira alguma reparação. É importante deixar claro que são situações excepcionais também para as instituições de ensino. Não estou aqui dizendo que todo mundo tem que correr no judiciário contra as escolas, não é isso. O que eu estou dizendo é que a análise desses contratos, a renegociação contratual, ela tem que vir numa via de mão dupla. Os pais precisam ter o bom senso de saber aquilo que seria interessante de percentual de desconto, a escola tem que ter bom senso de oferecer um desconto condizente e, claro, chegar aí a uma solução amigável, seria o melhor cenário, para que um consiga pagar e outro receba aquilo que consiga manter o seu negócio. É importante deixar claro também que existe uma questão que tem me feito o pessoal tem feito muitas questões a respeito, que são sobre os bolsistas. Por quê? Porque o bolsista já paga um valor diferenciado. E eu já recebi notícias de que instituições de ensino disseram o seguinte: olha, você é bolsista. Então, com bolsa ou sem bolsa, aliás, como você é bolsista, você não vai receber desconto nenhum. Entendo que isso é irregular, isso é ilegal. A discussão contratual não pode ficar restrita àqueles que têm bolsa ou não têm bolsa, tá? Quando nós falamos de alunos de instituições de ensino, nós falamos do aluno desde o prézinho, do antigo pré, até a universidade, então eu estou falando de instituições de ensino aqui, todas elas, e também estou falando em relação a valores de bolsistas de todas as categorias. Então, essas pessoas também têm direito de rediscutir o valor que pagam, mesmo que eles paguem valores que já venham com desconto de bolsa. Então, isso tem que ser muito bem caracterizado. Dentro dessa questão aí de que o direito deve preservar os interesses do aluno que paga e do aluno que tem bolsa. Aliás, do bolsista também paga, só que não é ele que paga, mas enfim, alguém paga, né? Uma dúvida muito angustiante em relação ao final da semestralidade. No fim do semestre, muita gente estará com muitos débitos. Muita gente terá feito acordo, muita gente terá feito parcelamento, muita gente terá feito uma série de negociações, ou não. Mas, independente disso, quem chegar ao final do semestre com a situação no vermelho? Nós temos percebido que muitas instituições de ensino têm adotado uma postura unilateral e uma postura dura, uma postura de não abertura para conversar. Num momento muito difícil, tem faltado bom senso a muita gente, e aí a muitas instituições de ensino nesse sentido. A instituição pode prejudicar o aluno do ponto de vista do ensino, do ponto de vista dele ser reprovado, ou de não ter acesso ao ensino do semestre seguinte por conta de inadimplemento, por conta de despesa em aberto do semestre anterior. Ela pode punir o aluno do ponto de vista do ensino?
Então, a lei que regula a questão das mensalidades escolares diz o quê? Que o desligamento do aluno por falta de pagamento só pode ocorrer ao final do ano letivo, quem tem um ano inteiro de 12 meses, ou, no caso de ensino superior, ao final do semestre, tá? Qual que é o grave problema dessa situação? Que nós estamos chegando no final do semestre. Então, é importante que essas pessoas, os alunos, os pais, os responsáveis financeiros pelos contratos, eles tenham em mente que a solução, o momento da solução é agora. Porque o semestre vai virar, muita gente vai ter que pagar a rematrícula, e aí vocês vão estar com uma bela batata quente na mão. Porque como vai ser resolvido isso? A instituição de ensino vai dizer, olha, você deve 2 meses ou 3 meses, eu não vou renovar a sua matrícula se você não pagar essas 2, 3 mensalidades e a rematrícula. A pessoa vai dizer, eu não tenho como pagar tudo isso, porque eu passei por todo o sofrimento econômico da pandemia. Então, é um tipo de coisa extremamente complicada. O melhor cenário aí, de repente, é a pessoa se certificar, se documentar com troca de e-mails, correspondências, protocolos, e tentar aí uma negociação. Não conseguindo, não esperar ver o que vai acontecer. De repente, já socorrer do judiciário para pelo menos falar assim, olha, eu quero o meu direito legítimo de me rematricular no semestre seguinte, discutindo essa dívida aqui. Porque o que nós estamos falando agora, pessoal, é muito claro. Existe uma situação econômica instável para as duas partes, tá? Para a escola e para os alunos. Só que o que nós estamos percebendo é que as escolas estão intransigentes, elas não querem negociar. E as que querem, ou dizem que querem negociar, elas adotam uma postura de não analisar a situação do aluno. Elas querem aplicar um desconto geral para todo mundo, sem analisar a situação daquele aluno específico. Então, isso que não pode acontecer. Tá? Essa é uma questão que realmente vai, nos próximos meses, vai ser muito levada ao judiciário. E, aliás, essa é uma crítica que nós fazemos, né, com bastante contundência. Há muitas instituições que tratam a educação como mercadoria e não como ensino. Então, isso aí precisa ser enfrentado com muito rigor pelos estudantes, por quem tem contratos em aberto. Cleiton, uma outra questão que eu tenho observado, já existem muitas ações coletivas, existem ações pelo Ministério Público de alguns estados, eu não sei ao certo a situação aqui em São Paulo. Independente dessas ações, há alguma recomendação? Bom, devo esperar surgir uma ação coletiva do Ministério Público ou de algum órgão que represente o consumidor, como o PROCON, ou alguma entidade, alguma associação, ou eu posso já tomar iniciativa e buscar entrar com uma medida judicial para tentar solucionar o meu problema. E fora a questão judicial, e aí eu creio que você vai falar daqui a pouquinho sobre um procedimento que você sugere, passo a passo, do que o aluno deve fazer para tentar se documentar, para tentar cumprir esse ritual de levar o seu problema de maneira documentada, provada, da sua necessidade. Vamos lá. A orientação do PROCON é que as escolas negociem. Na verdade, a orientação do PROCON é quase uma determinação, na verdade, de que as escolas devem proporcionar algum tipo de desconto, tá? O CIESP, que é o Sindicato das Instituições de Ensino de Estado de São Paulo, também orienta as instituições a negociarem, tá? Nós temos aí um problema que, até agora, eu desconheço a ação coletiva em favor dos estudantes, em favor dos pais, em favor de associações de pais, ou coisa do tipo, discutindo essa questão das mensalidades. Aqui no estado de São Paulo, que eu tenho notícia até agora, é da nota técnica do PROCON, tá? Que é agora de 7 de maio, e só. Em alguns outros estados, Tocantins, Goiás, Rio Grande do Norte, Alagoas, nós já temos notícias de leis estaduais
que chegaram para tentar resolver essa questão, né? Impondo descontos, determinando valores, colocando padrões numa negociação, ou até mesmo já dizendo, olha, nesse período de pandemia de X, de março até tal data, vocês têm que dar tantos % de desconto. E ponto. E é uma lei estadual, e é obviamente que aí as partes ou vão se adaptar ou vai recorrer ao judiciário. Mas é importante que as pessoas aqui no estado de São Paulo tenham ciência de que não existe nenhuma lei, seja estadual, seja federal, que fale sobre isso. A única lei federal que fala sobre isso, fala do valor das mensalidades, como que é formado o preço e tudo mais, que vem um pouco no sentido da apresentação da planilha de demonstrações financeiras da instituição. Só que fora isso, é tudo negociação entre as partes. Então, se a negociação não avançar, ou a escola perceber, se a escola disser, eu não dou mais desconto, meu desconto é de 10%, acabou. Ou o pai falar assim, recebi 10%, mas para mim é insuficiente, eu preciso de 30%, eu só vejo uma saída, que vai ser a discussão no judiciário. Agora, tem que tomar cuidado, porque o judiciário não tem uma varinha mágica para resolver os problemas da vida. O judiciário vai ser provocado, a justiça vai ser provocada, vocês vão levar os seus argumentos, e um juiz que vai analisar. Se o juiz analisasse hoje, com certeza, pelo clima, pela situação, ele teria uma visão. Agora, imagine você que ele vai analisar o seu caso de discussão de redução da mensalidade em dezembro desse ano. A dinâmica já mudou, o mundo já mudou. Então, é importante as pessoas terem ideia também de que, judicialmente, não existe mágica. É tudo novo. O judiciário está passando por uma situação nova na questão das mensalidades, dos aluguéis, dos contratos bancários. E o que eu tenho visto aí são muitas decisões ponderadas de juízes que ele não permite a pessoa dever. Ele não diz assim, olha, a pessoa não tem mais que pagar. Mas, ao mesmo tempo, muitos juízes não dizem, dizem o quê? Olha, você vai pagar um percentual. Olha, escola, você vai dar um desconto X. E aí, para o juiz, você pai, você aluno, você vai ter que demonstrar quanto você paga, qual era a sua renda e qual é a sua renda hoje, qual é o seu índice de redução. A partir desses elementos, o juiz vai se convencer, poxa, realmente ele teve uma perda financeira. Então, vamos tentar reequilibrar esse contrato. Mas tudo isso é uma questão de, primeiro, tentar negociar com a parte contrária, eventualmente até envolver o PROCON nisso, e, em último caso, correr para o judiciário para tentar uma decisão aí que atenda aos seus interesses. Certo. E então, mas como você aconselha que o estudante deva fazer? Qual o passo a passo? Eu não quero entrar na justiça, não quero entrar na justiça de imediato, até porque tem um custo e tudo mais. Quero fazer por minha conta, quero seguir um manual, quero seguir um formato, quero protocolar um documento, eu quero que alguém me oriente, eu estou cheio de dúvida, já entrei no Google, não consigo encontrar alguém que me dê uma luz, e de que maneira eu consigo fazer com que a instituição me responda de maneira que eu consiga guardar essa resposta e utilizar isso lá na frente, se eu precisar, como uma prova de que eu tive interesse em negociar e a instituição não teve, e que ela está agindo com truculência e não está levando em conta a razoabilidade toda essa situação, dessa busca por equilíbrio, não está tendo bom senso, enfim, apenas quer ganhar dinheiro por ganhar, quer preservar a sua rentabilidade e o interesse do aluno que não interessa. Então, o que eu devo fazer? Bom, vamos lá. A primeira coisa, a nota técnica do PROCON de São Paulo diz o quê? As instituições de ensino devem abrir um canal de negociação para essa discussão financeira. Então, você pai, você aluno, você responsável financeiro, se você está tentando contato com a escola e ninguém te atende, a escola já está errada, né? Se você está mandando um e-mail e ninguém te responde, a escola já está errada. Quando o PROCON diz abrir um canal de negociação, um ponto de contato, ele quer dizer o seguinte: você vai receber você vai enviar a sua reclamação e vai receber uma resposta.
né? Ainda que a resposta seja não é verdade? Mas alguma resposta você tem que ter. Então, pai, aluno, responsável financeiro, a primeira coisa, registrem sempre as suas solicitações. Vai fazer aí uma reclamação? Eu sei que hoje a gente tende a ligar, a mandar o WhatsApp, a tentar resolver da maneira mais rápida possível. Mas, às vezes, a maneira mais rápida não é a mais eficaz do ponto de vista de registro da informação. Então, universidades têm geralmente o centro acadêmico, né? A área de atendimento ao aluno. Em universidade, você faz o quê? Você vai lá e protocola. A gente não pode ir em lugar nenhum, a gente está em casa de quarentena. Então, você vai mandar um e-mail para a universidade. Mandei hoje, dia 21. Dia 22 passou, dia 23 não veio resposta, você vai mandar outro e-mail. Você vai se documentar. Você vai falar, olha, conforme e-mail enviado dia 21, aguardo resposta sobre a minha situação. Com certeza a escola vai responder ou não vai responder. Em respondendo, com base na resposta, você continua a conversa por e-mail, registrando os contatos. Bom, escolinha de bairro, coisa menor, e não tem, às vezes, essa burocracia, a dona da escola fala com os pais ali no portão, agora não mais, tem que ter um canal de comunicação também. Tem que conversar por e-mail, tem que ter o registro disso, tem que ter todo um histórico de documentação para que amanhã, depois, se você tiver que buscar o judiciário, você prove que você foi atrás do desconto. Porque existem situações também em que eu fiquei sabendo que o pai da Mariazinha recebeu 40% de desconto, mas eu não tinha problema nenhum. Eu continuei pagando a mensalidade. Quando chegou em setembro, passou a pandemia, eu falo, poxa vida, eu podia ter me beneficiado daquele desconto. Eu vou ingressar no judiciário. Bom, se a pessoa não registrou nada, fica muito mais difícil provar. Mas o X da questão aí é que devem receber os descontos aqueles que realmente fizerem jus, aqueles que tiverem necessidade de receber o desconto. E não aqueles que simplesmente vão na onda e vão receber o desconto coletivamente. Exceto se nós tivermos uma ação coletiva, por exemplo, do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, ou até mesmo de uma associação de pais, ou de um coletivo de pais daquela determinada escola, mover uma ação coletiva em que se discuta um percentual padrão de desconto para todo mundo. Aí é outra coisa. Agora, individualmente falando, você tem que registrar pelos canais competentes. E-mail. Se você ligar, você pergunta o nome da pessoa no protocolo. A importância da documentação é fundamental para o êxito de alguma demanda judicial lá na frente. Cleiton, você recomenda, eu ouvi de algumas pessoas de que muitas estão fazendo depósito judicial da quantia que entende, de uma quantia, bom, enfim, não consigo pagar a mensalidade integral, mas também não quero deixar de pagar nada, quero mostrar que tenho boa fé. E aí ela vai e deposita, sei lá, 50%, por exemplo, do valor da mensalidade. Isso é recomendável? Isso demonstra realmente boa fé perante a justiça? Como você avalia? Bom, todo tipo de pagamento numa obrigação contratual como o próprio nome diz, já é uma obrigação. Então, se a pessoa paga é porque ela deve, ela se obrigou àquilo, ela assinou um contrato para aquilo. A questão fundamental aí é que ela não consegue mais pagar o valor inteiro e ela vai pagar aquilo que é devido, que ela entende como devido. Pagar judicialmente, se você paga judicialmente, você recebeu uma autorização do juiz para isso. Então, é outra coisa. Quem faz depósito avulso, dizendo assim, olha, a mensalidade é de R$1.000, mas eu tenho aqui a conta corrente da escolinha, vou pagar 500, vou depositar 500, é perigoso. Se você não tem uma negociação prévia, se você não demonstra que o percentual que a escola te concedeu de desconto é insuficiente, pode ser que amanhã depois você seja devedor desse valor, com juros e correção, e a escola fala assim, olha, não vou fazer sua rematrícula, você vai ter que acertar aquela diferença fora a matrícula. Obviamente que é extremamente discutível, é um momento novo, o judiciário não se posicionou sobre isso, não tem se posicionado, as decisões, na verdade, que eu já pesquisei, são muito mais negativas
Elas dizem que não, elas dão mais entendimento em favor das escolas do que dos pais. Mas isso por quê? Porque tem muito pai que chegou no judiciário sem nada na mão e falou assim: olha, eu quero desconto. Não é assim. Eu tenho que provar que a minha capacidade financeira caiu. Eu não tenho mais aquele salário. Então, tem uma série de coisas que devem ser provadas no corpo de uma ação judicial. Agora, depósito judicial ou depósito unilateral é extremamente perigoso. Você vai pagar o que você entende devido. É uma demonstração de boa-fé? Olha, não vou deixar de pagar, vou pagar o que entendo devido? É. Você não quer deixar a escola na mão, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, você ainda é devedor de um percentual. E a escola, com certeza, vai te cobrar isso. Seja amanhã, seja depois, mas você vai acabar tendo que pagar essa diferença. Porque uma coisa, gente, é certa. Uma coisa é desconto, outra coisa é redução para pagamento futuro. Se eu recebo um desconto, são R$1.000 a minha mensalidade. Eu recebi um desconto de 20%, eu vou pagar 800 e aqueles R$200 de desconto não se discutem. Agora, se a escola disse o seguinte, paga o que você entende devido e a gente acerta a diferença lá na frente, são duas coisas extremamente diferentes, tá? É importante que os pais tenham essa noção, porque muitas vezes o que você acha que está fazendo de bom negócio agora vai ficar mais caro depois, porque vai ter juros, vai ter correção, aquele desconto que você recebeu agora, você vai pagar na frente. Ok. Cleiton, ainda nessa linha da questão da comunicação, a pessoa que troca uma mensagem pelo chat do site da universidade, da instituição de ensino, da universidade, da escola, ou alguma outra mensagem de maneira informal, com um robozinho lá da faculdade. Essa mensagem em que ele faz uma solicitação, em que ele recebe uma resposta, isso aí serve como prova para ele usar a favor dele num eventual processo? Bom, o judiciário já tem se posicionado que todos os meios de prova são válidos aí para essas situações. Com a modernidade, a gente deixou de fazer papel, né, e começou a conversar por e-mail, que foi uma coisa que o judiciário resistia, depois aceitou troca de e-mails, né, integrais, claro, você não vai tirar aquilo que você quer, mas ele começou a aceitar. O tempo passou um pouco mais, então as mensagens pelo WhatsApp, desde que integrais também passaram a valer. Não estou dizendo que não valia. Estou dizendo que aquela prova ela não era olhada pelo juiz de uma maneira, digamos assim, tão robusta quanto uma carta, quanto um documento escrito, assinado, esse tipo de coisa. O robozinho chat, web chat, né, que o pessoal fala, aqueles formulários pré-formatados de perguntas e tudo mais, eles são válidos? São se você registrar. O que significa isso? Digita o texto, printa a tela. Envia, printa a tela com aquela frase assim, sua mensagem foi enviada. Por quê? Porque você vai ter que juntar depois tudo isso no processo e falar, olha, o canal de atendimento que é a universidade, que a escola do meu filho disponibilizou para conversa, foi isso aqui. E eu não recebi resposta, ou a resposta que eu recebi não me agradou. Tá aqui. E aí você tem que demonstrar em juízo. Hoje os meios de prova são mais flexíveis, né? Você vai conseguir provar conversas com internet, com WhatsApp, com mensagem de texto, com Facebook. Só que isso você também tem que se cercar, né? Não adianta você simplesmente não ter isso ou mandar metade da conversa, mandar mensagem cortada. E aí é um alerta também. Nós, advogados, temos extrema dificuldade de trabalhar com mensagens de voz. Por quê? Como provas, eu quero dizer. Por quê? Porque mensagem de voz, o juiz não conhece a voz das partes. E aí eu vou juntar aquele áudio ali e a parte contrária vai falar assim, mas eu não disse isso. Essa voz não é minha, eu não sei quem é. Então, gaste um tempinho a mais, ao invés de mandar um áudio, escreve. Até porque hoje o planeta sabe, aquelas duas setinhas do WhatsApp azul, a outra parte recebeu. Entendeu? Então escrevam, gente. Evitem mensagem de voz, porque depois fica fora do contexto.
a gente junta no processo CD ou junta diretamente à mídia, o juiz às vezes olha para a nossa cara, olha para a cara do nosso cliente e fala, não, tudo bem, mas quem é a outra parte? Esse celular é de quem? Outra atenção, outra coisa também, eu dou, o judiciário dará uma atenção melhor se você estiver conversando por canais oficiais. Se existe um WhatsApp comercial da escola, da instituição de ensino, se existe um chat oficial da escola, da instituição de ensino, fale por ali. Não é para falar com a tia, a professora fulana, pelo WhatsApp pessoal dela, para ela falar com a diretora, para ver se a diretora te dá desconto. Primeiro, a professora não é nem dona da escola para falar isso. Segundo que, sinceramente, como você vai provar que tudo isso chegou à pessoa que poderia decidir em seu favor pelo desconto? Então, registrem. Perdão. Não, então, só para concordar contigo nessa questão aí, dessa dica preciosa de que a pessoa deve se valer sempre por escrito. E não é à toa que eu comento quase todos os dias com você e com o nosso pessoal, dessa necessidade dos nossos clientes, de todo mundo que tem uma necessidade, uma reivindicação, faça por escrito, manda pelo WhatsApp, manda pelo qualquer canal que seja lícito, mas não não deixa só no verbal, não limita só ao telefone, porque quando você limita, você não tem como usar isso a seu favor mais na frente. Eu falei com o assistente, com a secretária, com não sei o quê. Não adianta, tem que documentar, manda e-mail, manda o WhatsApp, usa o canal oficial, como o Cleiton orientou, mas, enfim, guarda a mensagem para que você possa usá-la no momento propício. Bom, Cleiton, nosso tempo se avançou, estamos quase perto de 1 hora com essa nossa live. O pessoal está demonstrando bastante interesse, inclusive, algumas perguntas que, inclusive, já passaremos as respostas delas. Agradeço ao pessoal, agradeço em nome do escritório pelo interesse de nos acompanhar até aqui. Já são quase 8h15 da noite, mesmo assim, temos um número de pessoas firmes e fortes aqui, buscando nos prestigiar e tentando saber um pouco mais do que fazer, de como agir, de quais saídas encontrar para a sua situação nas escolas, nas faculdades, enfim. E uma dessas questões, eu já entro na pergunta de alguém, deixa eu tentar ver o nome aqui. Fala o nome da pessoa, porque de repente a gente... Exatamente. Deixa eu ver. É a Jéssica Barros. Bom, seguindo o questionamento da Jéssica, e aí eu vou contextualizar. Existem instituições, contratos educacionais diferentes. Uma família que contrata uma creche para o seu filho tem característica diferente de um estudante que contrata um ensino superior. Né? O intuito da creche é mais socializar, trazer uma socialização para a criança do que próprio um conteúdo, né? Enquanto que a universidade tem um outro sentido. E a gente percebe que você falou no início, Cleiton, sobre a questão da composição dos custos educacionais. E na creche existem diversos custos, desde o professor até o motorista que leva a criança até a creche. Né? E essa é uma pergunta que eu vou deixar para depois. Mas a pergunta da Jéssica é nesse sentido. Uma faculdade também teria uma composição de mensalidade ou é somente escolas ou creches? Voltou. Vamos lá. A nota técnica do PROCON, ela fala de escolas, ela fala instituições de ensino, tá? Só que aí essa nota técnica é voltada para escolas, creches, enfim, todo o ensino abaixo do superior, tá? Para o ensino superior, eu estou falando aqui também, dando as mesmas orientações, porque imagino eu que a nota técnica que o PROCON deve soltar nos próximos dias, aí, eu venho acompanhando, deva falar a mesma coisa, tá? Agora, como você vai fazer com instituições de ensino superior?
Elas também têm uma planilha de custo? Elas também têm essa análise de valor? Também. Também. A legislação federal que fala sobre isso, a Lei 9.870, ela não faz distinção entre instituição de ensino superior ou instituição de ensino infantil. Ela só fala instituições de ensino, serviços educacionais. Ela faz uma diferenciação, sim. O que é estabelecimento de ensino fundamental, médio, superior. Mas quando ela fala da questão do pagamento, ela fala no geral, ela fala para os três níveis, para o fundamental, para o médio e para o superior. Tá. Então, quer dizer, independente disso, se houve mudança na forma de oferecer o curso, me parece que deveria, isso está implícito, que se há uma mudança, deve haver também uma reconsideração de todo o contrato, né, de todas as cláusulas contratuais, de modo que não haja desequilíbrio para nenhuma das partes. Se o aluno ele fica em desvantagem, me parece que seja meio que natural que ele tenha o direito de discutir. Muito embora que eu tenho visto também, Cleiton, que as instituições têm falado, não, depois do início da quarentena, temos oferecido um ensino equivalente ao que já oferecíamos, ou seja, está no mesmo patamar, a situação não está desequilibrada. Mas uma coisa é falar, né? Outra coisa é a realidade. Então, esse aluno que se vê em desvantagem, ele pode questionar isso? Você acha que ele está resguardado? Ele tem razão de reclamar, de reivindicar uma redução ou um mínimo um diálogo para... Sim. Inclusive, olha, eu olhei aqui, a nota técnica do PROCON sobre o ensino superior, ela basicamente fala quase a mesma coisa das escolas. Primeiro, as escolas, as instituições de ensino superior devem disponibilizar um canal de atendimento dos seus alunos, né, para os seus alunos, para que eles falem sobre suas questões financeiras, né? Então, é um primeiro ponto. A instituição de ensino superior não pode se recusar a receber um pedido de negociação do aluno, né? É diferente se ela vai negociar ou não, mas se o aluno falar, olha, eu preciso sentar, eu preciso conversar com vocês, a instituição de ensino deve fazer isso. Inclusive, o PROCON fala aqui nessa nota técnica que se a instituição de ensino superior se recusar a negociação, isso pode significar uma prática abusiva. Entendeu? Durante a negociação, as partes podem exigir os documentos, então a instituição de ensino pode te pedir um documento para analisar, olha, diminuiu o seu salário, não diminuiu e tudo mais, né? E é interessante que, assim, todas as instituições de ensino, elas superiores, aí eu estou falando universidades, acredito eu, elas vão abrir um canal de comunicação, elas vão chamar todo mundo para conversar, tá? É importantíssimo que esse aluno, que essa pessoa que queira negociar, que vá negociar, demonstre a situação financeira dele, que ele diga, olha, não tenho mais condição de pagar esse valor, mas, ao mesmo tempo, leve em conta a prestação do serviço que está recebendo. Nós sabemos que no ensino superior, uma parte considerável do conteúdo já vinha sendo colocado em redes, em sistemas eletrônicos, né? A famosa aula online, EAD. Então, se a escola pegou esse portfólio de aulas, antes eram 5 aulas EAD, 5 presenciais. Se ela colocou todas no EAD, entendo que o produto continua disponível, que o serviço continua sendo prestado. A questão é, eu, aluno X, posso fazer uso desse produto? Eu tenho as condições tecnológicas para isso? Não tenho. Não posso pagar pela internet de casa, por exemplo. Então, redução, perda de condição de ensino, acho que deve negociar. É uma situação muito delicada. As escolas particulares, as creches, do ensino fundamental e médio,
é uma realidade, é mais fácil, entendo eu, negociar. No ensino superior, um pouco mais difícil, porque os fluxos de pagamentos e de despesas são diferentes para os dois níveis. Mas entendo que, tanto em uma situação quanto em outra, os pais e alunos devem chamar as instituições para negociar, caso realmente não consigam negociar. A planilha de demonstração econômica financeira, ela é obrigatória nas duas situações. Porém, as instituições de ensino têm um problema maior que as escolas particulares e creches, que é a questão da folha salarial. A nota técnica que o PROCON soltou a respeito disso para as instituições de ensino superior levou muito em conta isso. Então, por isso que não falou diretamente, como falou para escolas, tem que negociar, tem que suspender a atividade extracurricular, tem que dar desconto proporcional. A nota técnica foi um pouco mais leve. Então, isso deve ser considerado por todo mundo aí, principalmente pelos universitários. Ok. Bom, pessoal, temos mais uns 9, 10 minutos pelo tempo regulamentar, mas vamos responder algumas perguntas, aquelas que não conseguir responder, aqui ao vivo, responderemos diretamente na página, mas todo mundo ficará com suas questões respondidas. Antes de passar para a próxima pergunta, quero dar um aviso de que na próxima terça teremos uma nova live aqui na página, e o tema será violência doméstica, tá, pessoal? Então, hoje, no contexto da pandemia, temos percebido, visto nos noticiários, visto nos jornais, que a violência doméstica tem crescido assustadoramente. Já era grande e tem aumentado demais. E aí vamos trazer um especialista, um colega criminalista, que vai trazer sua experiência e fazer algumas considerações sobre esse fenômeno lamentável que é a violência doméstica. Okay? Então, todos convidados para terça-feira, 19h15. Cleiton, em relação ao ensino infantil, a pergunta do José Antônio. José Antônio, obrigado. Jéssica Barros, obrigado pela pergunta anterior. José Antônio faz a seguinte pergunta. No caso do contrato com a creche, o motorista é particular, então a família paga o contrato, paga separadamente. Como solucionar o imbróglio quando acontece a criança está em casa, não está havendo utilização do serviço, nem da creche, nem do transporte, obviamente. Eu devo romper o contrato, devo suspender tudo, ou ainda eu devo negociar? Há alguma decisão, alguma solução milagrosa aí? Bom, solução milagrosa realmente não há. O que eu acho que as partes devem negociar, devem rediscutir a situação e, eventualmente, estipular um novo valor ou uma suspensão do contrato. É importante a gente lembrar que aquela pessoa que faz o transporte particular de crianças, ele é tão trabalhador quanto uma pessoa que trabalha numa loja, que trabalha num comércio, que trabalha num escritório. O que eu quero dizer com isso? Ele também precisa do valor das mensalidades de cada uma daquelas crianças transportadas para sobreviver. O ideal é que as duas partes conversem, tentem entrar em acordo, de repente eu pago 400 por mês, eu não vou pagar mais 400, eu vou pagar 200 para manter esse contrato. Ou eu vou pagar o valor cheio e vou receber um desconto para o próximo ano. É interessante que as partes negociem. Agora, analisando friamente a situação, se nós estamos falando do contrato de prestação de serviços, ou muitas vezes nem tem contrato, né? A pessoa paga mês a mês ali e tudo mais. Se não tem prestação de serviço, a pessoa pode suspender o pagamento, né? Se existe um contrato de prestação de serviços e não existe mais a prestação de serviços, em tese você também pode romper esse contrato. No entanto, eu sempre chamo as partes, sempre aviso aos nossos clientes, não é o momento da gente pensar em rompimento e ruptura das relações jurídicas, dos contratos. É o momento da gente tentar renegociar, rediscutir. A pandemia chegou, ela está atrapalhando a nossa economia, está atrapalhando a vida das pessoas, mas eu não acho que é um momento de ruptura. É um momento de nós tentarmos aí
na medida do possível, ser o mais solidários possíveis, né? Eu não posso pagar todo o valor, mas eu pago uma parte, por aí vai. Concordo plenamente. Bom, mais duas perguntas. Antes disso, quero cumprimentar algumas pessoas que chegaram depois. A Amanda, grande abraço, obrigado pela presença. A professora Maria do Carmo Carrasco, muito feliz em tê-la por aqui, grande abraço. A Giovana Santos, o Tiago Augusto, pessoal, obrigado. A Roberta Cavalcante, sim, a live ficará gravada aqui na página e também baixaremos o arquivo no canal do YouTube. O bolsista também paga, só que não é... Bom, vamos lá, Cleito. Pergunta da colocação da Shirley Guedes. Boa noite, minha faculdade não diminuiu o valor das mensalidades. Ela só se propôs a parcelar a mensalidade em até 6 vezes, porém o valor continua integral. Há algo a se fazer? Bom, eu entendo que aí a instituição de ensino, ela é um pouco abusiva. É ensino superior, eu sei, mas dentro daquela nota técnica do PROCON, agora de 12 de maio, são duas, uma de 7 de maio e uma de 12 de maio, é importante que a instituição de ensino forneça um canal de discussão, de conversa, né? Eu sei que muitas instituições de ensino não darão desconto. Já vou dizer aqui, já sabemos que muitas instituições de ensino superior não darão desconto em mensalidade. Elas vão facilitar o pagamento, elas eventualmente vão dividir em vezes, como é o caso que a Shirley apresentou aí, mas elas não vão dar descontos, porque elas acusam aí que no último mês de abril elas tiveram 25% de inadimplência, né? O grande problema é que, aí é uma questão de negociação, que teria que sentar, conversar com as universidades, e aí é onde entra o papel do Estado, do PROCON, para intermediar esses conflitos. Por que não receber menos ao invés de receber nada? Será que a inadimplência não é decorrente de uma intransigência dessas instituições? Olha, a instituição quer receber R$1.000 de parcela, o aluno se propõe a pagar 500. O aluno não está dizendo que não quer pagar, ele está dizendo que ele não pode, naquele momento, pagar o valor cheio. De repente, dê a ele uma condição de pagar menos e pega esse valor e dilui durante o curso, na próxima semestralidade. Então, nesse sentido, Shirley, infelizmente, essa é uma das formas que a sua instituição de ensino superior acha que é a negociação, que é diluir o valor da mensalidade em 6 vezes. Agora, veja você, se isso acontece por 3 meses, esse aluno não vai conseguir pagar, porque ele vai juntar 3 vezes a mensalidade dividida em 6 parcelas, quer dizer, fica impossível o pagamento. É questão de negociação, sim, é questão de levar isso ao PROCON, sim, e eventualmente até o judiciário. O reequilíbrio do contrato é uma condição fundamental para o convívio da nossa sociedade. Ô Cleito, e nessa mesma linha do que você fala sobre abuso, é abuso mesmo, é abuso de verdade, porque muitas instituições agem com truculência, não reduzem, não dão desconto, muito embora o ensino esteja comprometido, esteja deficitário por conta das mudanças, e ainda por cima demitem professores. Ou seja, ficamos sabendo esses dias que uma instituição muito famosa demitiu mais de 100 professores, sob desculpas que não se justificam. Então, assim, alunos e professores sendo prejudicados. Por toda parte, trabalhador e estudante tendo a situação mais comprometida. Então, assim, abuso nesse momento não dá para tolerar, né? Então, quem se sentir lesado, busque seu direito, registre reclamação, reivindique. E, enfim, vamos para a última pergunta, Cleito, sem prejuízo das outras perguntas que possam ser feitas e respondidas posteriormente. Mas vamos para a última pergunta a ser respondida aqui no ao vivo. A pergunta é da Roberta Cavalcante. Boa noite, Roberta. É o seguinte, ao acessar o curso, ao acessar o curso, eu já tinha determinado desconto, ou seja, já tinha um desconto, por conta de uma segunda graduação ou Enem. Posso também tentar negociar, se minha situação financeira me limita a cumprir esse contrato hoje, mesmo com esse desconto que eu já tinha? Só
Repete a pergunta. Ela já era beneficiária de um desconto. Ela tem um contrato educacional, já tinha um desconto por conta dela estar cursando uma segunda faculdade. A pergunta dela, eu posso tentar negociar um outro desconto por conta da pandemia? Eu entendo que sim. Um desconto é o que você recebeu, um desconto é o que você recebeu da instituição, por exemplo, um ProUni, um Enem, uma bolsa ou coisa do tipo. E aí, com aquilo, foi fixado um valor da sua mensalidade. Só que mesmo assim, se a sua situação econômica foi agravada pela pandemia e por conta disso você precisa rediscutir ou pelo menos rever uma condição de pagamento, não vejo problema nessa rediscussão. É claro que não existe situação mágica aqui. Essa rediscussão vai passar por muitas peneiras, por muita conversa, muitas reuniões, para chegar num denominador comum. Mas eu entendo que possa ser discutido, sim. Perfeito. Bom, Cleiton, dito isso, já passo para as suas considerações finais. É chegada a hora da finalização da nossa live, do nosso evento de hoje. Então, por favor, faça as suas considerações finais. Com a palavra. Pessoal, quero agradecer aí a presença de todos, dizer que é muito importante compartilhar esse conhecimento, compartilhar essas vivências todas com vocês, dizer que estamos abertos aí a perguntas que possam ser realizadas depois da live. As nossas lives ficam gravadas, então você pode assistir várias vezes, compartilhar com outros colegas e, novamente, pedir a vocês todos que entendam que é um momento excepcional, que todos precisam estar dispostos à conversa, à negociação, né? Os canais de comunicação precisam estar abertos e que é um momento em que todos precisam saber conversar. Eu acho que o fundamental é que a gente tenha em mente de que a postura intransigente, a postura que não quer negociar, seja do aluno, seja da instituição de ensino, ela não deve ser a regra. As partes precisam sentar, precisam conversar e precisam estar dispostas a facilitar a resolução do problema. A doença vai passar, a pandemia vai passar, e aí você vai querer fazer o seu curso, a escola vai querer o aluno, e aí vocês vão precisar se acertar. Uma coisa importantíssima, que eu já disse durante toda a live, e repito agora ao final. A documentação, o registro, a anotação de todos os contatos feitos é fundamental para a comprovação do seu direito. Eventualmente, se você quiser levar isso para a justiça, ou você quiser até mesmo reclamar no PROCON, tá? Chegar lá e falar assim, eles deveriam ter dado desconto, é muito raso. Isso não vai resolver o problema de ninguém, tá bom? Um forte abraço a todos, uma excelente noite. E é isso. Pois bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma live. Essa semana, o Brasil tem sofrido com o avanço da pandemia. Lamentavelmente, chegamos ao número de mais de 1.000 mortos por dia. Isso é dramático, é trágico, é muito sofrimento. Por isso que, assim, temos... Essa iniciativa das lives, do projeto das lives, temos trazido um retorno, muitos retornos positivos, estamos muito, muito felizes. A cada live que passa, nós temos a certeza de que estamos no caminho certo, de tentar dialogar com os nossos amigos, com os nossos clientes, com os nossos ex-clientes, com as pessoas que nos acompanham, e a equipe GGL tem sido muito feliz por conta dessa iniciativa e pelo retorno, pelo carinho que ela tem recebido. Então, em nome do escritório, em nome do GGL Advogados, quero fazer um agradecimento especial a todos que nos acompanham e dizer que isso é essencial. Sem solidariedade, a palavra é solidariedade, sem isso, nós não vamos conseguir superar esse momento de uma maneira saudável e firme. Então, agradeço imensamente por isso. Quero pedir que o pessoal que nos acompanha, que curtam nossos canais, curtam a nossa página, compartilhem as nossas lives, se acharem que merecemos que sejam compartilhados os conteúdos, façam sugestão de temas
que vocês gostariam que fossem tratados para próximos encontros. Lembrando que na próxima terça, teremos uma live com o tema violência doméstica. Teremos aqui um colega nosso, um amigo muito querido, que é especialista em direito criminal, que vai falar sobre aspectos relacionados à violência doméstica no contexto da pandemia. Então, participem, indiquem amigos, convidem, compartilhem essa ideia. Quero também lembrar que, enfim, não só na terça, mas na próxima quinta também teremos live. O tema da quinta ainda será definido nos próximos dias, mas terça já está definido, então, é violência doméstica. Lembrando mais o seguinte, que como o Cleiton já mencionou, vale lembrar, os conteúdos ficam disponíveis aqui na página e depois segue para o canal do YouTube. Mas, bom, além disso, temos os nossos outros canais à disposição, o Instagram, o Twitter, que foi recém-criado, o Facebook já é de conhecimento de todos, que é por onde essa live é transmitida no momento. E quero destacar, por fim, que o novo site do escritório entrou no ar ontem, e aproveito para convidar a todos para conhecer. O endereço é www.ggladvogados.com.br. Gostaria que quem tivesse curiosidade entrasse, então entre no site, conheça a nossa nova casa virtual, e vejam que de lá dá para acessar nossos canais, nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook, o Twitter, e o WhatsApp principal, para caso alguém tenha alguma dúvida, queira mandar algum questionamento, alguma consulta, tudo mais. Dizer, por fim, também que o nosso escritório permanece trabalhando, toda a equipe continua firme e forte, trabalhando 100%, no momento no esquema home office. Então, caso precisem de alguma coisa, caso tenha algum amigo que precisa de alguma orientação jurídica, façam contato. Toda a equipe GGL, seja do centro, seja do Grajaú, seja de São Miguel Paulista, ou seja da Lapa, está pronta para atender quem precisar. Dito isso, fecho oficialmente a live de hoje. Boa noite a todos e até a próxima semana, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, até a próxima.